amigos do blog Contabilidade na Essência e na Forma, vamos continuar debatendo acerca dos dividendos, agora exemplificando a diferença entre os dividendos obrigatórios, os dividendos fixos e os dividendos mínimos que nós discutimos no nosso encontro passado. Então, vamos exemplificar para tornar mais claro esses três conceitos. Vejam só, imagine uma empresa que definiu no seu estatuto social que iria fazer uma remuneração de dividendos mínimos de 3% sobre o capital social. É uma condição que o artigo 17 prevê que as empresas estabelecerão a forma de distribuição dos dividendos fixos. Então, vamos imaginar que o capital social dessa empresa é formado por 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais. Como nós vimos no nosso encontro anterior, os dividendos fixos são condições específicas para os acionistas preferencialistas. Então, nós temos aí um capital de 100 mil, só que apenas metade desse capital, que é a porção que cabe aos acionistas preferencialistas, receberão os dividendos fixos. Então, 50 mil de ações, 50 mil reais de capital social. Estabelecendo um percentual de 3%, nós temos 3% em cima de 50 mil, nós teremos uma remuneração de dividendos fixos de R$ 1.500 a cada exercício social. Então, a empresa vai calcular normalmente os seus dividendos obrigatórios, de acordo com o artigo 202, que nós discutimos também em encontros anteriores. Então, vamos imaginar que três cenários, inclusive é uma simulação de cenários que saiu no jornal Valor Econômico, que eu estou adaptando para vocês, tá? Então, no primeiro cenário, os dividendos obrigatórios dessa empresa é de R$ 1.500. Então, a empresa fez todos aqueles ajustes ao lucro líquido, imaginando um percentual de 25%, chegou aos dividendos obrigatórios de R$ 1.500. Vejam só, a empresa tem os dividendos obrigatórios de R$ 1.500 e tem que pagar os dividendos fixos de R$ 1.500. Quem receberá primeiro? Conforme nós vimos, a preferência são os dividendos fixos. Então, os acionistas preferencialistas, eles receberão os R$ 1.500 e, consequentemente, os acionistas ordinaristas não receberão nada de dividendos nesse exercício social, porque todos os dividendos foram convertidos em dividendos fixos para as ações preferenciais. Vamos imaginar um cenário 2. Onde os dividendos obrigatórios calculados resultaram em R$ 2.500. Ora, como os dividendos são fixos, a empresa terá que pagar dividendos no montante de R$ 1.500, restando um dividendo remanescente de R$ 1.000. Esse dividendo remanescente será canalizado para o pagamento das ações tipo ordinária. Então, as ações preferenciais receberão R$ 1.500 e as ações ordinárias receberão R$ 1.000, ok? Na terceira simulação de cenário, vamos aumentar os dividendos obrigatórios. Então, vamos considerar que os dividendos obrigatórios é de R$ 3.500. Então, o que é que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar os dividendos fixos de R$ 1.500. Esse dividendo remanescente, que agora é de R$ 2.000, será destinado para os acionistas ordinaristas. Então, percebam que à medida que a empresa vai acrescentando os seus dividendos obrigatórios, os acionistas ordinaristas vão recebendo mais, enquanto que os acionistas preferencialistas recebem apenas os fixos que foram inicialmente estabelecidos,
uma vez que eles não participam dos dividendos remanescentes, ok? Então, nós vamos imaginar essa mesma situação agora com os dividendos mínimos. Então, são os mesmos números para nós identificarmos o que é que muda de um cenário para outro. Então, a empresa estabeleceu de dividendos mínimos R$ 1.500. Primeiro cenário, os dividendos obrigatórios calculados são de R$ 1.500. Como no cenário anterior, todos os R$ 1.500 serão destinados para os acionistas ordinaristas. Então, não existe mudança em relação aos dividendos fixos que nós discutimos anteriormente. Segundo cenário, os dividendos obrigatórios é de R$ 2.500. Os dividendos mínimos, R$ 1.500. Então, R$ 1.500 de dividendos servirá para pagar os acionistas preferencialistas e os dividendos remanescentes de R$ 1.000 servirá para remunerar as ações do tipo ordinária. Novamente, não existiu mudança em relação ao cenário anterior, quando nós discutimos sobre os dividendos fixos. Terceiro cenário, os dividendos obrigatórios da empresa aumentaram para R$ 3.500. Como os dividendos são mínimos, esses acionistas preferencialistas receberão o quê? Dividendos remanescentes. Então, como é que isso acontece? Os acionistas preferencialistas receberão os mínimos de R$ 1.500, restando aí um dividendo remanescente de R$ 2.000, ok? R$ 1.500, na mesma proporção das ações ordinárias, serão recebidas para as ações das ações preferenciais serão recebidas para ações ordinárias. Então, R$ 1.500 servirá para pagar também os acionistas ordinaristas. Só que ainda existirá o quê? Um dividendo remanescente. Nós remuneramos 1.500 aos preferenciais e 1.500 às ações ordinárias. Existindo um dividendo remanescente de R$ 500. Como nós estamos simulando aí uma proporção de 50% do capital social em ações ordinárias e 50% em ações preferenciais, esses R$ 500 remanescentes serão distribuídos 50% ações ordinárias e 50% ações preferenciais. Então, R$ 250 será novamente canalizado para o pagamento dos dividendos acrescido aos acionistas preferencialistas e 250 aos acionistas ordinaristas. De modo que as ações do tipo preferencial receberão 1.500 de dividendos mínimos mais 250 de dividendos remanescentes, que é o mesmo montante recebido pelas ações do tipo ordinária. Então, pessoal, aqui está uma tabela resumo que compara esses três cenários que nós discutimos em relação aos dividendos fixos. Percebam que não há alteração do valor, ou seja, os acionistas preferencialistas, eles recebem exatamente o mesmo valor anteriormente definido em estatuto. E em relação aos dividendos mínimos, percebam que esses acionistas preferencialistas, eles passam a receber dividendos remanescentes. Consequentemente, eles garantem os mínimos estabelecidos mais os dividendos remanescentes, depois que existe a remuneração aí dos acionistas ordinaristas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam aprendendo acerca dos dividendos obrigatórios, mínimos e fixos. Que vocês possam se inscrever no nosso canal do YouTube. Se gostaram do vídeo, dá um like, sigam o nosso blog e estamos à disposição até o próximo encontro. Grande abraço!